Meu nome é Sandra Dória Xavier e sou otorrinolaringologia aqui na Santa Casa de São Paulo e tenho especialidade de medicina do sono. E em relação a quando eu decidi fazer medicina, foi mais ou menos, acho que quando eu tinha uns 14, 15 anos, que eu acabei achando que eu queria, acho que é aquela história que todo mundo, a maioria pensa, né? Vamos ajudar as pessoas, vamos tentar, de alguma forma mais objetiva, ajudar os outros. Eu acho que foi por isso que eu acabei fazendo medicina. Eu estudava no colégio de bairro, e aí meus pais resolveram se sacrificar mais uma vez e pagar um colégio mais forte para eu tentar conseguir passar num vestibular de medicina. E foi assim que aconteceu. Aí eu entrei aqui na Santa Casa em 1995. E foi um ano assim que parecia que eu estava descobrindo o mundo, sabe? Cada parto que eu assistia, cirurgia que eu assistia, aula, que era tudo uma coisa, parece que fantástica, né? Então, assim, foi uma época que eu lembro com muita felicidade. Era uma época que tudo que aparecia era muito, muito... Eu não vi o porém das coisas, né? Eu não conseguia enxergar o quão difícil era fazer um parto, o quão difícil era... Eu digo muito parto porque acabei fazendo preceptoria de obstetrícia, então aquilo era muito lindo para mim. Eu só via o lado bonito das coisas, né? E depois que você vai passando ao longo dos anos de medicina, você começa a ver o quão difícil também o quanto tem de processo, o quanto tem de dificuldade em cima de todas essas situações, né? Mas eu sei que foi, assim, uma descoberta. Eu via que realmente eu queria fazer medicina e eu estava no lugar certo, né? Quando eu estava no meu segundo ano, foi quando eu conheci meu marido aqui na faculdade. Eu era caloura dele, né? Então, aí a gente começou a namorar e nesses banquinhos aqui onde os pacientes ficam, a gente tinha nossas horas de conversa, de união, né? E tô com ele até hoje, é uma longa história. E aí, quando chegou no final do sexto ano, depois dessa longa caminhada, eu tava certa que eu ia fazer pediatria, né? Era uma coisa, eu sempre gostei de criança, gostava muito de lidar com criança, mas eu não gostava de puericultura, que é lidar com a criança saudável. Eu não gostava daquele cuidado mensal de puericultura e não da criança doente. E eu falei, bom, então acho que não é isso que eu tenho que fazer. E aí passei pelo otorrino no sexto ano. Eu falei, poxa, acho que é uma boa área de repente eu fazer, porque se atende muita criança, se atende idoso, tem a área cirúrgica, que é uma área interessante, mas não tão vasta quanto a cirurgia geral, o que na verdade é vasto, mas assim, na minha ideia naquele momento não era uma coisa mais específica, mais centrada, então eu decidi fazer otorrinolaringologia. Entrei na residência, então em 2001, fiz a residência de 2001 a 2003, e em 2003 eu casei. E continuei na otorrino, aqui na otorrino da Santa Casa, na verdade, eu não sei se eu abracei ela ou ela me abraçou, assim, foi até hoje eu tô lá. E continuei na Santa Casa, comecei a fazer um probatório, na época a gente tinha que fazer um probatório para ver se você tinha merecimento para continuar ou não. Aí eu continuei e entrei no mestrado. Entrei no mestrado em 2004. Em 2005, meu primeiro filho nasceu. E o meu primeiro filho nasceu com uma síndrome, né? Uma síndrome genética rara, muito rara. E aí eu não vou dizer que eu não me desestruturei. Eu quase abandonei a medicina, né? Eu quase achei que não ia conseguir dar conta de ser mãe dele e de ser médica. E alguns professores, minha família, meu marido, não me deixaram eu largar, eu abandonar, e fui pra frente. E agora eu digo que realmente foi uma sequência de coisas boas que vieram acontecendo ao longo do tempo. E aí meu filho foi crescendo. Quando ele tinha 2 anos eu defendi meu mestrado e ele foi ganhando vitórias, lutando para conseguir as coisas, superar as dificuldades. E eu comecei a ter que procurar algumas coisas para ele que me fizeram fazer um caminho um pouquinho diferente dentro da medicina. Na verdade, meu filho tinha muita dificuldade para dormir.
Então, assim, até os seus 3 anos eu tinha noites muito entrecortadas, ele não dormia quase nada, então eu dividia a noite com meu marido, com a babá, enfim. E procurei muitos médicos especialistas em sono. E aí eu pensei, falei, poxa vida, né? Será que tem algum link, alguma coisa que eu pudesse associar ao otorrino, ao sono, né? Porque eu realmente achei a área muito interessante. E aí eu fui fazer em 2007, final de 2007, eu comecei minha especialização em sono. E aí eu fiz na Escola Paulista, no Instituto do Sono, uma especialização. E em 2009 eu tirei o título de especialista em sono. E em 2010 eu pedi permissão ao Dr. Dolce, que na época era o chefe do departamento, para que a gente criasse um ambulatório específico, né, que eu tivesse um espaço para... Eu lembro muito bem, na verdade eu fui falar com ele que eu estava gostando muito do curso que eu estava fazendo lá, se eu podia dar uma aula dentro do departamento sobre o que eu estava aprendendo. Ele falou, não, você não vai dar uma aula, você vai criar um sistema, uma sequência de aulas, e vai ser um curso que você vai dar para os residentes, e no final desse curso a gente vai ver o que vai poder montar aqui dentro do departamento. E esse primeiro ano, né, que eu dei esse curso, que não tinha, né, aqui para os residentes da otorrino, eles me chamaram como professora homenageada. Então foi muito gratificante para mim, assim, dessa turma especificamente, ter recebido essa homenagem. E aí, a gente criou esse ambulatório em 2010, que é o ambulatório que eu faço até hoje, inclusive saí de lá agora, que é o ambulatório de ronco e apneia. Toda segunda-feira à tarde eu faço aqui na Santa Casa. E de lá para cá, eu vou dizer que a gente já enfrentou muita dificuldade, a gente tem muita dificuldade com os exames de sono, né, que a gente faz um exame mais simplificado, a gente tem dificuldade de ter um exame mais completo, mas isso não deixa a gente não fazer o que precisa, né, a gente cria parcerias, a gente tem parceria com alguns lugares para conseguir que esse paciente faça o seu tratamento adequado, e os residentes aprendem sono, que é uma subespecialidade dentro da otorrino muito importante. E aí o fluxo foi sendo criado, eu já em 2012 meu segundo filho nasceu, típico, a gente chama de neuroatípico e neurotípico, né, porque não dá para dizer normal ou anormal, né, então os meus 2 filhos são normais, mas o meu segundo filho não é sindrômico, vamos dizer assim. Então nasceu o Caio, que é nossa paixão também, então agora eu tenho 2 meninos, trabalho bastante, trabalho muito, então eu tenho meu consultório particular, que atendo bastante, e atendo aqui, faço esse ambulatório aqui na Santa Casa, junto com a parte cirúrgica, no período da manhã, e assim, gosto do que faço, me sinto realizada, tanto pessoalmente na minha casa, como profissionalmente aqui dentro. Então assim, aqui a Santa Casa para mim é minha segunda casa, né, não consigo imaginar um acolhimento tão bom como eu tive durante toda essa minha passagem aqui, né? Então, assim, foram momentos difíceis que eu vivi, mas que foram, na verdade, ao meu ver agora, alavancas para eu subir, né? Para eu crescer, para eu conseguir essas coisas que hoje eu tenho, né? Eu não imaginava que eu ia poder estar coordenando um setor aqui dentro num dia, né? Então, assim, isso para mim é muito gratificante. E eu sempre digo e sempre vou dizer que é por conta do meu filho, porque ele me trouxe essa demanda e eu olhei para ela e falei, vamos para frente, vamos criar alguma coisa em cima disso. Graças a Deus agora ele não tem mais nenhuma questão de sono, mas assim, eu acho que eu consigo ver que foi por conta disso que tudo se encaminhou. Então, o ambulatório de apneia, de ronco e apneia da Santa Casa foi criado em 2010. O Dr. Dolce era o chefe, na ocasião, o Dr. José Eduardo Lutaif Dolce era o chefe, e ele me deu essa carta branca em falar, vamos formar esse ambulatório aqui, você vai semanalmente discutir os casos de apneia, eu vou te encaminhar os pacientes de apneia, que vem do meu ambulatório de rinologia para o seu, para você começar a ter um volume para... Agora já tem uma fila de espera de meses, né? É um ambulatório que tem uma demanda muito grande. Mas
como todos quase aqui na Santa Casa, mas a gente consegue fazer com que o paciente seja examinado, a gente consegue ver se existe alguma alteração na via aérea desse paciente, se tem alguma obstrução anatômica, se esse paciente é cirúrgico ou não, em sendo cirúrgico, se é uma cirurgia nasal, se é uma cirurgia da cavidade oral, se é uma cirurgia da parede lateral, do palato, enfim, a gente define se o paciente é cirúrgico ou não. E não sendo cirúrgico, ele mantém o acompanhamento na otorrino, a gente encaminha ele para um CPAP, para um aparelho intraoral, enfim, para quaisquer que sejam os tratamentos adequados para ele. Não que todos sejam pelo SUS, infelizmente a gente não consegue que toda essa abordagem seja feita via SUS, mas enfim, a gente consegue dar um norte para esse paciente, afinal de contas é uma doença extremamente prevalente e extremamente grave. Então, quem participa desse ambulatório é o R1, o R2, o R3, o Fellow, que é o Fellow de nariz, e tem alguns agregados, que são minhas mãos direitas, como alguns médicos voluntários, médicos da pneumo, que também acompanham. Enfim, fica um ambulatório no qual, assim, eu prezo pela não tocação de serviço, para que não seja uma coisa com extremo volume de atendimento, seja uma coisa com menos pacientes, mas mais qualidade de ensino, né? O foco no ensino, para os residentes saírem sabendo polissonografia, saírem sabendo tratar um paciente com ronco e apneia do sono, quando eles pegarem isso no consultório. O quadro clínico desses pacientes que chegam no meu ambulatório é tipicamente ronco noturno, percebido pelo acompanhante, muitas vezes cansaço, fadiga, indisposição, sonolência excessiva diurna, mau desempenho no trabalho, sonolência no volante, em alguns casos depressão, fadiga, mau humor matutino. Então geralmente é um paciente que tem mais queixa diurna do que noturna por si próprio. A queixa noturna vem de quem está do lado. É o acompanhante que reclama, que está roncando, que está dormindo com interrupções. Então, aquele barulho intermitente noturno é péssimo para quem está do lado, né? É que nem um barulho de cachorro, é diferente do que um barulho de ventilador. Barulho de ventilador você acostuma. Aquele barulho intermitente como ronco ou barulho de latido de cachorro é muito incomodativo. Então, é aí que o paciente começa a se preocupar e muitas vezes ele vai procurar pelo incômodo e não pela parte médica. Então, a primeira postura que a gente tem que ter é dizer que isso é grave, que isso é algo médico, não é algo social, é algo que é um problema médico que precisa ser cuidado, um problema de saúde que precisa ser cuidado. Aí ele começa a entender, bom, então não é só a chatice da minha esposa, não é só ela que está querendo pegar no meu pé, não é. E nem que fosse, tem algo por trás. A gente precisa descobrir se além do ronco existe algo a mais, que é a apneia do sono, que são as interrupções intermitentes da via aérea durante o sono. Então, é através de questionários que nós utilizamos no ambulatório, de triagem. Além disso, além do questionário, a gente utiliza exames objetivos, que aqui na Santa Casa a gente só tem a poligrafia e não a polissonografia, mas a gente já consegue triar esse paciente para definir se esse paciente é cirúrgico. Para definir mesmo se ele é cirúrgico ou não, é o exame físico quem vai dizer. Então, a gente tem no ambulatório a nasofibrolaringoscopia, que é um exame com uma câmera, que eu olho toda a via aérea por dentro e consigo definir a dimensão, o estreitamento, ou como que colaba, se colaba mais lateral, antero-posterior, como que é a via aérea desse paciente. E aí a gente consegue definir se esse paciente está mais para o lado do cirúrgico ou do não cirúrgico. É lógico que tem que contar com a vontade do paciente, ele pode muito bem ser cirúrgico e não querer operar, como ele pode ter tanta comorbidade, tanta alteração clínica que impeça ele de fazer uma abordagem cirúrgica. Então, tudo isso é discutido junto com os residentes para chegar à conclusão que esse paciente vai fazer A, B, C ou D. Os estudos em medicina do sono tiveram um aumento assim absurdo da década de 80 para cá, né? Então realmente agora a gente tem N pesquisadores e pessoas especialistas em sono no redor do mundo. É algo que a mídia está dando importância, porque não adianta só você comer bem e você fazer atividade física, você precisa dormir bem para você ter qualidade de vida, né? Então não é tratar a doença, é evitar a doença. Para você evitar a doença, você precisa ter qualidade de vida e o sono faz parte disso. Você precisa ter uma noite, não é uma noite, você precisa ter ao longo da tua semana noites que te
façam você estar bem durante o dia, né? Então você precisa repor as suas energias, tanto as energias mentais quanto o teu corpo físico. Então existem fases do sono específicas para isso. Se você pode ter tido até quantidade de sono adequada, mas você pode não ter tido qualidade. Então você pode ter dormido das 10 da noite às 6 da manhã, ok, é uma quantidade boa, mas você pode não ter tido qualidade, você pode ter ficado única e exclusivamente nas fases mais superficiais do sono e não ter aprofundado. E o fato de não ter aprofundado ou de não ter feito o sono REM, que é quando você consolida a memória, pode te deixar com falta de memória, pode te deixar sonolento, cansado, fadigado, vai repercutir totalmente no seu dia, né? Então, é importante não analisar só quantidade. E quantidade também é muito individual de pessoa para pessoa. Então, tem pessoas que vivem muito bem dormindo as suas 6 horas por noite. Tem pessoas que precisam de 8 horas por noite, né? Então, isso é individual de cada pessoa. O que não pode é ter uma privação de sono sequencial. A pessoa prioriza a atividade física, então faz atividade física até altas horas da noite, faz uma dieta super boa, tal, mas o sono tá sempre deixado de lado. Não, isso eu vejo depois, não tem ninguém se incomodando com o meu ronco, então eu não vou cuidar dele agora, deixa para depois. Isso não é uma boa conduta, porque existem consequências para essa falta de sono, para essa apneia do sono, por exemplo, né? Então existem associação direta com o evento cardiovascular, né? Então aquela história de morrer dormindo existe, é fato e é piorada pela presença da apneia do sono, né? Então, a morte súbita, o infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral, arritmias, então jovens, atletas que não entendem por que estão com uma arritmia, pode ser que seja apneia, precisa ser investigado. Então, realmente, assim, o sono, ele tem aparecido mais, né? Só que eu brinco assim, como que é tratar uma apneia do sono? É você usar, muitas vezes, ou fazer uma cirurgia de um porte médio, que exige um pós-operatório delicado, ou você usar, de repente, um aparelho para usar durante a noite, toda a noite, por um bom tempo. Por que você vai usar isso? Você precisa entender por que você precisa. Assim como a hipertensão. Por que você trata a hipertensão? Porque você tem um sintoma pela hipertensão? Você sente alguma coisa pela tua hipertensão? Às vezes não. Às vezes você simplesmente faz um exame, descobre que você tem pressão alta e você precisa tratar. Só que tratar à noite da hipertensão é tomar um remedinho, é tomar um comprimido. Acabou. Tratar da apneia é algo que exige um pouco mais de esforço dessa pessoa, né? Exige que ela ou use um equipamento, ou faça um procedimento cirúrgico, ou emagreça, né? Então, precisa todo um envolvimento. Então, muitas vezes, tudo isso que eu tô falando, eu falo tudo isso numa consulta para que o paciente entenda que não é só o simples fato do meu esposo estar incomodado. Não é só estar incomodado. Você precisa tratar para você, independentemente da queixa do parceiro. A otorrino é uma especialidade que serve para gregos e troianos, né? Assim, serve para quem gosta de cirurgia, serve para quem gosta de exame, serve para quem gosta da parte clínica, serve para quem gosta mais da geriatria, na parte de tontura, serve para quem gosta mais de criança, tem a parte toda de otorrino pediátrica. Então, assim, é uma área vasta, muito vasta, né? Medicina do sono também. Então, a medicina do sono está dentro não só da otorrinolaringologia, ela é uma área que, na verdade, pode ser do geriatra, do pneumo, do cardio, do clínico geral e da otorrino, né, do neuro. Por quê? Porque aborda vários temas. Então, não é só a apneia do sono, medicina do sono. Medicina do sono envolve insônia, insônia e a apneia do sono são os dois principais tópicos e doenças dentro do sono, né? Envolve movimento periódico de perna, envolve doenças específicas como distúrbio comportamental do sono REM. Então, tem várias, narcolepsia, que a pessoa dorme, tem muita sonolência excessiva diurna. Então, tem várias doenças do sono que a medicina do sono pode tratar. Lógico que cada especialidade, eu não vou dizer que eu sei, que eu trato que eu sou a melhor médica para cuidar de todas as especialidades dentro da medicina do sono, porque eu acho que talvez o neurologista especialista em sono consiga tratar até melhor de uma insônia do que eu, se for uma insônia refratária a tratamento, enfim. Agora, a
a medicina do sono, ela aborda todas essas doenças, né? E a apneia do sono está muito interligada ao otorrino, né? É algo muito, muito próximo. A gente consegue, de uma certa forma, ter todo um controle da via aérea lidando com a apneia do sono, mas não quer dizer que se eu não indicar cirurgia, que eu não vou conseguir tratar muito bem tratado esse doente. Então, isso que eu meu desafio para mostrar para os residentes que estão se formando, e não só para os que estão se formando, mas os que passam por mim, os pneumos, nos cursos que eu dou aqui na Santa Casa, que vem os cardios, os geriatras, os clínicos. A minha intenção é mostrar que o otorrino eu não vou encaminhar para o otorrino para operar. Eu não vou encaminhar um paciente com apneia do sono para o otorrino quando eu encontro que ele tem uma alteração anatômica. Não, eu vou encaminhar para o otorrino para que ele descubra ou me diga se tem ou se não tem alguma alteração anatômica para esse paciente. Porque eu vejo como a especialidade que mais tem potencial em dividir esse paciente em termos de tratamento, em colocar ele ou cirúrgico ou não cirúrgico, para conseguir definir se o melhor tratamento para ele é A ou B, é cirúrgico ou não. E se for cirúrgico, qual cirurgia? Não é uma única, são várias cirurgias. E para eu definir qual leque de cirurgias que eu vou oferecer, ou se eu vou oferecer um tratamento não cirúrgico, eu preciso ter muito claramente definido qual é a anatomia desse paciente, como ele fecha a via aérea à noite, se ele fecha assim, se ele fecha assim, se ele fecha assim, aonde ele fecha aqui, ele fecha aqui, aonde ele fecha, como ele fecha, que padrão que ele fecha. Então isso ajuda muito a definir qual que é o melhor tratamento para o paciente. Isso aumenta a taxa de sucesso do tratamento da apneia, né? Então é isso que eu tento mostrar muito para os pacientes, e não só para os pacientes e para os residentes que passam comigo, né? Não focar em um único tratamento, não existe receita de bolo para aquele paciente. Esse eu faço isso, esse eu faço isso. Não, depende de cada paciente, da idade, do porte físico, da genética, de tudo, até da religião do paciente, da forma com que ele encara aquilo, né? Eu recebo muito paciente que fala, olha, você operou meu vizinho, deu tudo certo, então eu também quero operar, porque eu vi no Google que essa cirurgia realmente, o sucesso é muito bom e tal. E não é muito por aí, né? Na verdade, a gente tem que selecionar o paciente melhor para ser operado. Então, não é porque o vizinho operou que eu vou operar a mesma cirurgia e vai dar tão certo quanto. Mas os pacientes entram na internet, descobrem as cirurgias, né? E vão e querem que você faça aquela cirurgia, ou já chegam falando, aquele aparelho para dormir com a máscara, eu não vou usar. Então, não adianta você me oferecer aquilo. Então, assim, eu tento primeiro desmistificar tudo isso, que não é um bicho de 7 cabeças, nem a cirurgia, nem o aparelho, que o que vai fazer bem é eu escolher a melhor terapia para aquele paciente. Então, primeira coisa, eu acho que você tem que mostrar para o paciente as opções que ele tem, não só oferecer uma, né, ver dentre a gama de opções que ele tem, qual é a melhor, né? Eu acho que a medicina do sono está avançando muito, tem muita coisa que vem sendo descoberta, tem CPAPs que estão sendo oferecidos que antigamente, quando eu entrei, eram CPAPs desse tamanho. Hoje em dia os aparelhos são bem menores, então com mais conforto, com mais disponibilidade dele viajar com ele. Então, acho que assim, tem muito a crescer nessa área, sabe? Muito a ser aprendido, a ser desenvolvido, e a gente está aqui para mostrar o que está aparecendo de novo, né? Mas o que me deixa feliz é muitas vezes escutar dos residentes que passaram, que foram bem na prova de título, porque aprenderam as coisas no meu ambulatório, né? Então, isso é um grande reforçador de que valeu a pena o esforço, a dedicação de ter criado esse ambulatório e montado tudo isso. Para mim é realmente assim, eu fico muito grata no ano que passou, em 2018, né, em março de 2018, de novo, pela segunda vez, os residentes me homenagearam, e quando eu fui fazer o discurso, eu falei, olha, eu tenho certeza que vocês me escolheram esse ano, não pela médica que eu sou, muito provavelmente, mas sim pelo exemplo de vida que eu quero sempre passar diariamente para vocês, de que a gente tem que encontrar
um sorriso onde parece que não tem, onde a gente tem que encontrar alegria onde para os outros, para os olhos de quem não está vivendo, parece que não tem. A gente tem que estar lutando e estando feliz e lutando atrás das coisas que você acredita que vale a pena, né? Eu acho que vale a pena e eu acho que essa ideia de eu ter tido um filho com uma alteração e ele tinha problema de sono e aí eu lutei por isso e não abandonei a minha vida por conta dele, muito pelo contrário, eu acho que tudo que eu consegui até hoje eu devo muito a ele. Eu acho que isso eles acham que valeu a pena eles terem passado, convivido comigo, né? Então, assim, eu só tenho realmente a agradecer a oportunidade de poder viver essa situação, sabe? Em alguns momentos é difícil, mas eu acho que todo mundo tem a sua dificuldade na vida, né? Então, eu lido com isso muito bem. Para todo sextonista que eu dou aula, né, que eu pego as turminhas que estão terminando, eu falo, olha, pergunto para todos o que eles desejam, o que eles querem fazer e aí a maioria já tem, muitos, em alguns grupos eles já sabem, outros não. Eu digo, olha, eu escolhi no 6º ano seu otorrino, ainda dá tempo, eu brinco, né? Porque eu acho que é uma especialidade muito interessante, mas não que eles não vão encontrar pedras pelo caminho, né? A medicina aqui no Brasil não tá fácil, né? São muitos médicos sendo formados a cada ano, então o funil existe, né, para conseguir uma residência, para conseguir se destacar. Então eu acho que é se dedicar. Eu acho que a fórmula não é ter dinheiro para poder fazer milhões de cursos, não, é se dedicar, é gostar do que faz, é mostrar para o paciente que você se importa com ele, que você se importa com o resultado do tratamento, que ele não é mais um. Eu acho que essa é a mensagem que eu tenho para dar para os médicos, que não há marketing no mundo que faça você se destacar se você não tiver empatia, se você não tiver um bom atendimento, se você não tiver um acolhimento, se você não tiver um bom abraço no final da consulta, sabe? Eu acho que isso que faz o médico se destacar.